64 Sword Golf Magic. Capítulo 306 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor confira o site, link na descrição. O mago olhou para Shang com os olhos apertados, mas Shang apenas olhou calmamente para trás. Shang já havia pensado em uma persona que ele adaptaria neste reino estrangeiro. Até agora, a melhor maneira de se disfarçar era agir como um bárbaro selvagem que não pertencia a nenhum poder, vila ou cidade. Isso lhe daria uma desculpa para não saber muito sobre o reino da grande montanha e por estar sozinho no deserto. Mas isso também significava que Shang tinha que representar o papel. Por causa disso, Shang decidiu adotar uma versão mais estúpida do professor Mervin. Mervin era o professor justo de esgrima na Academia do Guerreiro. Ele não falava muito, mas quando fazia, suas palavras eram sábias. Shang essencialmente canalizou uma versão mais jovem e isolada dele. Taciturno, introvertido, honesto. Quem é você? Por que você está aqui? O mago perguntou com os olhos estreitados. Meu nome não é importante, Shang disse lentamente. Nomes só são importantes quando há outros para pronunciá-los. E esta é a minha casa. Vou perguntar de novo. Por favor, saia, ele disse lentamente. O mago olhou profundamente nos olhos de Shang. E se eu não fizer isso? Ela perguntou. Shang olhou para ela por um segundo, e então? Ele continuou balançando sua espada. É por isso que não quero viver entre vocês, Shang disse enquanto balançava outra vez. Você entra na minha casa. Peço que saia. Você me ameaça. Toda essa vanglória e agressão desnecessária. Não temos conflito. Eu não quero te machucar. Por que você quer me machucar? Shang disse cada uma dessas frases curtas entre cada golpe, sem olhar para o mago. Sem sentido. Shang balançou mais uma vez. E mais uma vez. E mais uma vez. A maga percebeu que Shang não estava dizendo mais nada e ficou furiosa. Ela estendeu a mão para Shang e falou algumas palavras curtas. Bang! Shang foi repentinamente jogado em uma das paredes da caverna. Vários dos ossos de Shang quebraram. No entanto, quando ele olhou para o mago, sua expressão não havia mudado. Violência inútil, Shang disse enquanto se levantava. Por quê? Por que razão? O que você tem a ganhar me atacando? Shang perguntou. Você cobiça a minha riqueza? Eu não tenho riqueza. Me matar não vai te deixar mais poderoso. Bestas matam para se tornarem mais poderosas. Vocês magos matam por nada. Eu recuo. Você segue. O que mais você quer? Depois disso, Shang ficou em silêncio novamente. Shang só falou em frases curtas e simples. No entanto, suas frases eram muito diretas e honestas. O mago olhou com uma expressão enfurecida para Shang. Por que você entrou em contato com o reino Skitunder? Ela perguntou com poder em sua voz. Política, disse Shang sem mudar a voz. Cidades. Cidades. Reinos. Todos são a mesma coisa. Um grupo de humanos trabalhando para um mago. Depois disso, Shang permaneceu em silêncio por um segundo enquanto olhava para o mago enfurecido. Não vejo diferença. Todos os poderes, organizações, reinos ou o que quer que seja são iguais para mim. Não estou interessado em promover a ganância de um poderoso mago. Shang ficou em silêncio novamente enquanto olhava para o mago. Pare de mentir. O mago gritou quando o poder se reuniu em torno de seu ser. Fale a verdade ou morra. Shang calmamente olhou nos olhos do mago. Enganação, desonestidade, ceticismo. Por quê? Por que enganar os outros? Se você ganha algo enganando os outros, você não é digno do que ganhou. É tão difícil acreditar em mim? Silêncio. Bang. Shang foi jogado contra a parede novamente e, desta vez, seus ferimentos foram ainda mais graves. Você se atreve? O mago gritou em fúria. Você aprendeu a unidade da besta, mas diz que não quer ajudar as mesmas pessoas que permitiram que você se tornasse tão forte em primeiro lugar? Shang se endireitou e continuou olhando para o mago com a mesma expressão sem dizer nada. Por alguma razão, a expressão de Shang fez o mago explodir de raiva. Nós, magos,
Investimos muito no desenvolvimento contínuo de técnicas para que vocês se tornem mais poderosos. Ela gritou enquanto apontava para Shang. Você consome os frutos do nosso trabalho, mas se recusa a oferecer seu poder em troca. Seu parasita fala sobre seus ideais grandiosos de paz e harmonia, mas você se beneficia exatamente das coisas que as pessoas que você despreza criaram. Você fica isolado no deserto depois de aceitar o investimento que lhe demos. Você aprende nossas técnicas, consome nossos recursos, aprende com nossos professores, e agora diz que não nos deve, que somos os agressores por querermos o que é nosso por direito. O mago gritou em fúria. Shang levantou-se lentamente e olhou para o mago com a mesma expressão. Você honestamente acredita no que está dizendo? Shang perguntou calmamente. O mago só ficou ainda mais irritado. Você nem tem um contra-argumento. Em vez de abordar as falhas em sua ideologia que acabei de destacar, você apenas desvia. Shang silenciosamente olhou nos olhos do mago por 2 segundos. Palavras faladas não são importantes. As únicas coisas importantes são o que eu acredito e o que você acredita. Vou perguntar de novo. Você honestamente acredita em suas próprias palavras? Shang perguntou calmamente. Por alguma razão, a maga ficou ainda mais furiosa e cerrou os dentes de fúria. Bang! Shang foi jogado contra a parede novamente e recebeu ferimentos graves. Um segundo depois, várias correntes apareceram em suas mãos e imediatamente envolveram as mãos de Shang. Assim que tocaram os braços de Shang, começaram a queimar até se fundirem com os braços de Shang. Shang apenas olhou para o mago com a mesma expressão de sempre, exceto por uma diferença. A decepção e a dor em seu olho remanescente aumentaram. Por alguma razão, a expressão de Shang enfureceu o mago, e ela o puxou violentamente para frente. Pegue sua arma. Ela pediu. Você vai precisar onde está indo. Shang apenas olhou em seus olhos. Pegue ou morra. Ela ameaçou com uma voz agressiva. Shang hesitou por um segundo, mas eventualmente levantou sua espada. Então, o mago puxou a corrente e puxou Shang para a frente. Você se recusou a pagar sua dívida. Como pagamento, você lutará na linha de frente até que sua dívida seja paga. Shang apenas soltou um suspiro desapontado. Ele não respondeu e apenas seguiu. No fundo, as emoções do alto mago estavam agitadas. Ela não era alguém que ficava com raiva rapidamente, mas desta vez, ela foi irritada por um bárbaro fraco. Por um longo tempo, ela tentou encontrar uma resposta para o motivo de ter ficado tão incrivelmente zangada. E quando o mago tentou chegar a uma resposta, a mente de Shang finalmente relaxou, mas ele não deixou transparecer. Puta merda. Ele pensou. Eu só disse besteiras que soam profundas. Eu apenas disse qualquer coisa que o professor Mervyn diria. Mas funcionou. Normalmente, alguém com o poder dela nunca ficaria tão bravo com alguém comparativamente fraco como eu. Isso significa que eu disse algumas palavras que tocaram algo nela. Provavelmente existem algumas dúvidas dentro dela com as quais ela ainda não aceitou. Talvez ela acredite que tudo o que o reino da grande montanha está fazendo é certo, mas no fundo ela tem dúvidas. Sinceramente, não faço ideia. Eu nem sei como o reino da grande montanha funciona. Mas ei, olhe para isso. Eu só falo besteira e consegui eliminar qualquer dúvida de que eu era o espião. Ao invés de pensar que eu sou o espião, ela ficará furiosa enquanto pensa em mim. Um espião nunca tentaria irritar ou enfurecer a pessoa que está investigando sua identidade. Bem, acho que os sermões do professor Mervyn foram úteis para alguma coisa. Sword Golf Magic. Capítulo 307. O mago puxou Shang uma velocidade equivalente ao palco de Shang. Aparentemente, ela sabia exatamente o quão rápido um bárbaro poderia se mover naquele nível. Surpreendentemente, foi um pouco mais rápido do que um guerreiro do PAC General Stage poderia correr, mas não atingiu o limite de Shang. Ele ainda podia correr meio nível mais rápido sem muitos problemas. Isso provavelmente significa que o procedimento tem um maior aumento de poder do que qualquer coisa que os bárbaros usam para aumentar sua força. Eles pularam de uma torre para outra, e o mago continuou olhando para Shang.
Ela queria forçar Shang a se mover em seu limite, mas mesmo com esta arma incrivelmente pesada, Shang ainda estava acompanhando. Mesmo sendo chato, não posso negar que o talento dele é extraordinário, pensou ela. No entanto, esse pensamento apenas a irritou. A essa altura, ela não duvidava mais das origens de Shang. Alguém com um corpo tão poderoso neste nível tinha que nascer no reino da grande montanha. Depois de alguns minutos, os dois chegaram a um desfiladeiro gigantesco. Os penhascos de ambos os lados tinham mais de 1 quilômetro de altura e as estradas tinham apenas 20 metros de largura. Shang não sentiu nenhum tipo específico de mana elemental, mas ele sabia que tipo de zona era essa independentemente. Uma zona com uma besta de zona que tem uma afinidade com a terra. O mago também tem uma afinidade com a terra. Acho que ela é uma figura muito importante neste território a governante. No momento, Shang ainda não tinha certeza se o mago era um poderoso mago verdadeiro ou um mago supremo. Os dois continuaram correndo pela área, e Shang continuou olhando para os arredores discretamente. Por que você está perdendo um olho? Essa pergunta veio repentinamente da maga, e seu tom parecia irritado. Eu matei uma fera com escamas pretas que pareciam um verme, disse Shang. Ele destruiu meu olho esquerdo e não consigo recuperá-lo. A velocidade do mago diminuiu até que ela finalmente parou. Então, ela olhou para Shang com olhos ardentes. Onde e quando? Ela perguntou. Há muito tempo, disse Shang. Foi perto da minha casa. Quando especificamente? Ela perguntou com os olhos apertados. Só os humanos se importam com o tempo. Bestas não se importam com o tempo. Sem humanos, o tempo se tornou sem sentido. Não sei quando. Só sei que foi há muito tempo. O mago olhou profundamente no olho remanescente de Shang. O que aconteceu especificamente? Shang apenas olhou para trás. Eu vi. Não reconheci. Eu tentei matá-lo. Uma parte de seu corpo desapareceu. Meu olho desapareceu. Eu o matei antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa. Silêncio. A imagem de uma abominação de estágio de soldado apareceu na mente do mago. Você tem sorte de ainda estar vivo, ela disse antes de puxar Shang para a frente novamente. Shang não respondeu. Depois de correr mais alguns minutos em silêncio, Shang notou uma enorme torre marrom no horizonte. Foi construído em uma das paredes gigantescas e dava para toda a zona. Não era tão grande quanto o paraíso do guerreiro, mas ainda tinha cerca de 500 metros de altura e 100 metros de largura. Shang imaginou que fosse algum tipo de posto militar avançado ou residência pessoal. A torre obviamente não era adequada para muitas pessoas. No máximo caberiam 200 pessoas ali. No entanto, em vez de ir em direção à torre, o mago puxou Shang para um caminho menor e, alguns segundos depois, Shang viu dois magos parados perto do caminho. Shang podia sentir que eles eram magos verdadeiros. Governador. Ambos disseram com uma saudação. Governador? Shang pensou, olhando para o mago. Posso supor que um governador é provavelmente o equivalente a um duque. Isso provavelmente significa que ela é uma alta maga. Interessante. Na Terra, um governador não tem tanta liberdade quanto um duque. Os duques reinam livremente sobre seu território, desde que sigam as ordens do rei, mas um governador não tem tanta liberdade. Isso significa que o reino da grande montanha é mais militarista. Além disso, os magos não se curvaram, mas realizaram saudações respeitosas. De repente, Shang foi puxado para frente pelas correntes e parou entre o governador e os dois magos. Ele é um bárbaro selvagem, ela disse. Sua punição é lutar na linha de frente pelos próximos 5 anos. Se ele sobreviver, pode optar por se juntar a uma tribo. Entendido, governador, um dos dois magos disse enquanto as correntes flutuavam até ele. O governador assentiu, lançou um último olhar para Shang e partiu em direção à enorme torre. Shang foi puxado para frente novamente. Siga, escória. O mago gritou estritamente com desdém. A expressão de Shang não mudou, mas por dentro, seu interesse foi despertado. Será que ele me chamou de escória porque sou um bárbaro ou por não fazer parte de uma tribo? Shang pensou.
No entanto, tenho certeza de que os guerreiros do reino Skitunder não são forçados a ficar dentro das cidades. Já ouvi falar de muitos caçadores que simplesmente vivem em qualquer lugar e vêm para o paraíso do guerreiro para ganhar algum dinheiro. Mesmo que de repente eles decidissem nunca mais voltar, provavelmente ninguém se importaria, a menos que assinassem um contrato mágico. Shang não respondeu, mas seguiu independentemente. Quando os dois magos viram que Shang não resistiu, eles não tinham certeza do que deveriam sentir. Por um lado, isso tornava o trabalho deles mais fácil, mas, por outro lado, não havia motivo para espancar o bárbaro. Eventualmente, os dois puxaram Shang junto e, alguns segundos depois, Shang viu algo. Era uma aldeia com cabanas e tendas de madeira. As tendas e cabanas de madeira foram feitas muito bem, mas não havia edifícios feitos de pedra, o que disse a Shang um pouco sobre o reino da Grande Montanha. Shang viu que as ruas estavam cheias de adultos e crianças. Quase todos usavam roupas feitas de pele, mas as roupas também pareciam bastante velhas. Muitos adultos conversavam com crianças, mas muito poucas crianças conversavam entre si. Era quase como se todos estivessem presos à sua própria família e não tivessem permissão para interagir com estranhos. Surpreendentemente, Shang viu muito mais mulheres adultas do que homens adultos, mas viu uma distribuição uniforme entre as crianças. No entanto, a coisa mais chocante era outra coisa. A aldeia estava bastante quieta. Era como se cada pequeno grupo tivesse medo de que os outros grupos os ouvissem, o que os fazia sussurrar entre si. Shang recebeu um olhar ocasional de um adulto ou criança, mas eles rapidamente desviaram o olhar novamente. Enquanto os aldeões sussurravam entre si, os dois magos caminharam pelo meio da aldeia sem nenhum cuidado. Quando conversavam entre si, falavam em um volume normal. Shang olhou ao redor da vila e usou sua intuição para avaliar o poder dos aldeões. Há apenas um número muito pequeno de aldeões que me parece um pouco perigoso, mas nenhum deles parece uma ameaça de morte. Isso provavelmente significa que há apenas um punhado de bárbaros do Commander Stage aqui. Normalmente, eu ficaria surpreso que tal vila tivesse um guerreiro Commander Stage em primeiro lugar, mas esta vila fica perto da gigantesca torre onde mora o governador. Além disso, todos os bárbaros do Commander Stage são homens de meia idade ou mais velhos. Não há uma única mulher que esteja perto do fim da etapa geral. A imagem do reino da Grande Montanha tornou-se cada vez mais clara na mente de Shang. Os magos dominam os bárbaros e os tratam como cidadãos inferiores. Qualquer bárbaro que queira escapar dessa repressão precisa de poder, e os magos o oferecem a eles. No entanto, em troca, eles provavelmente terão que trabalhar duro para os magos. Normas de gênero antiquadas da Terra provavelmente são como as coisas são tratadas aqui. No reino da Grande Montanha, o trabalho de um bárbaro é morrer no campo de batalha, enquanto o trabalho de uma bárbara é criar filhos e criá-los. De certa forma, isso não é muito diferente de criar cães agressivos para atuar como gatilhos para um campo minado. Além disso, o governador disse que os magos são os que criam as técnicas para os bárbaros. Isso provavelmente significa que os bárbaros não têm meios de aumentar seu próprio poder. Esta é uma escolha deliberada. Assim, o poder dos bárbaros nunca pode ficar fora de controle, e eles dependem dos magos. Sem magos, nenhum bárbaro pode sequer esperar alcançar o estágio do caminho verdadeiro, e o conhecimento sobre como criar técnicas provavelmente também é extremamente escasso entre eles. Com certeza, o Reino Grande Montanha é muito diferente do Reino Skitunder. Supressão, segregação, direito de primogenitura. Sword Golf Magic. Capítulo 308. Shang foi puxado para a parte de trás da aldeia em uma caverna pequena e escura. Com qual elemento você está sintonizado? Um dos magos perguntou com um tom frio. Fogo. Shang respondeu. Mostre-me. Shang ergueu o braço e um pouco de fogo apareceu ao redor dele. O fogo era muito fraco e apenas apareceu em torno de seu braço. O mago não se surpreendeu e puxou Shang para um lado da caverna. As duas correntes foram colocadas em 2 pontos ciano na parede e se fundiram com eles.
Shang ainda tinha correntes suficientes para se sentar, mas não conseguia andar mais de 1 metro com elas presas. Se virmos algum dano nas correntes ou no minério, isso será tratado como uma tentativa de fuga e nós o mataremos, disse um dos dois magos. Shang apenas olhou para eles. Você entendeu, caolho? Ele perguntou. Shang não respondeu. Bang! Uma grande pedra apareceu na frente de Shang e atirou em seu peito, quebrando suas costelas. Responder. Um dos magos exigiu com uma voz estrita. A expressão de Shang não mudou. Sim, ele disse calmamente. Não havia raiva em sua voz. O mago bufou e os dois deixaram a caverna novamente. Por alguma razão, eles realmente odiavam esse bárbaro não afiliado. Depois que os dois saíram, o silêncio voltou à caverna. A expressão de Shang não mudou, mas ele se sentou perto da parede. Eles provavelmente usam o desespero dos bárbaros para forçá-los a seguir um caminho de fortalecimento, pensou Shang. O abuso e o desrespeito fomentarão um sentimento de resistência em alguns dos bárbaros. No entanto, não é perfeito. Muitos outros bárbaros provavelmente ficarão desmotivados e perderão toda a esperança, impedindo-os de liberar todo o seu potencial. Shang genuinamente não sentia raiva ou humilhação agora. Por quê? Porque ele estava confiante em sua circunstância atual. Quanto mais Shang se encaixasse no papel de bárbaro, mais fácil seria sua vida. Surpreendentemente, o controle estrito que os magos tinham sobre os bárbaros protegeu a vida de Shang. Para os magos, Shang contava apenas como um cachorro, mas ele era o cachorro deles. Se outro cachorro atacasse seu cachorro, eles não se importariam e os deixariam lutar. Mas se outro humano atacasse seu cachorro, eles revidariam. Este era o cachorro deles. Ao atacar seu cachorro, a outra pessoa estava desrespeitando e atacando indiretamente. Resumindo, isso significava que nenhum mago iria querer matar Shang. Além disso, mesmo que Shang não fosse visto como igual, ele ainda tinha valor para os magos. Isso significava que Shang só seria enviado para lutar em batalhas que pudesse vencer. Para os magos, os bárbaros eram um investimento. Matá-los era desperdiçar dinheiro, e deixá-los morrer também era desperdiçar dinheiro. Shang sabia que os magos o enviariam para batalhas que ela poderia vencer e nas quais poderia custar recursos ao inimigo. Para alguém no lugar de Shang, isso era essencialmente um paraíso. No reino Skitunder, Shang teve que vigiar constantemente suas costas. Mais de um mago já havia sido enviado atrás dele, e a gigantesca recompensa por sua cabeça enviaria magos ainda mais poderosos atrás dele. Sempre que Shang queria lutar, ele precisava ir para o deserto e lutar contra uma fera e, ao fazê-lo, precisava ficar atento a qualquer mago tentando matá-lo. Mas aqui, Shang só teve que esperar e treinar. Ele não precisava procurar por batalhas. As batalhas vieram até ele. Claro, também havia desvantagens. Shang não tinha acesso a nenhum recurso e, se os magos descobrissem que ele tinha ouro, provavelmente o confiscariam. Além disso, Shang teria que ser essencialmente um escravo, e ele precisaria fazer tudo o que lhe dissessem para fazer. Mas se um escravo só recebe ordens para fazer coisas que ele quer fazer, isso é realmente tão ruim assim? Shang pensou com um sorriso. Eles acreditam que me têm sob controle, mas na verdade estão fornecendo os recursos de que preciso para crescer em poder. Os bárbaros podem precisar das técnicas que os magos criaram para se tornarem mais poderosos, mas eu não preciso delas. Eu sei como alcançar o estágio do caminho verdadeiro mais ou menos. A academia nos ensinou como criar nossas próprias técnicas e como encontrar maneiras de aumentar nosso próprio poder. Contanto que eu coloque minhas mãos nas técnicas que os bárbaros usam para se tornarem mais poderosos, posso me familiarizar com eles e, eventualmente, extrapolar um caminho a seguir. Eu sei mais ou menos como a magia funciona, e eu sei muito bem como os guerreiros lutam e treinam. Com essas duas coisas e com meu próprio corpo e mente como materiais de experimentação, provavelmente posso encontrar um caminho a seguir. No momento, Shang viu outros dois jovens dentro da caverna, mas permaneceu quieto. Por enquanto, eu deveria agir como eles e me guardar.
Sempre posso perguntar sobre suas técnicas quando chego perto da linha de frente. Shang fechou o olho direito e cruzou as pernas. E então, ele parou de se mover. Os outros dois bárbaros apenas olharam ao redor da sala com tédio e medo. Às vezes, eles tentavam dormir, o que era bastante difícil, já que os guerreiros do estágio geral não precisavam dormir. De vez em quando, eles também apenas olhavam distraidamente para o chão. Enquanto isso, Shang estava sentado imóvel no chão com os olhos fechados. No entanto, seu sentido de mana ainda vigiava aos arredores. A caverna estava bastante escura, dando a Shang uma visão bastante clara com sua Darkness Vision. Exatamente como esperado, ele pensou. Os outros dois provavelmente não sabem como treinar suas afinidades. Eles provavelmente nem sabem que é possível treinar a afinidade de alguém. Eles não têm absolutamente nada para fazer, mas mesmo nesse tédio extremo, eles não iniciam uma conversa. Isso também é obra dos magos. Os bárbaros aprenderam que falar uns com os outros é ruim. Depois disso, nada mais de interessante aconteceu, e Shang concentrou-se em suas afinidades. Para treinar de forma otimizada suas afinidades, Shang precisaria convocar mana externamente, mas isso levantaria algumas sobrancelhas. No entanto, Shang ainda pode aumentar o controle sobre sua mana dentro de seu corpo. Foi bom treinar sem distrações. Eventualmente, a mente de Shang entrou em uma espécie de transe enquanto sua mana se movia ritmicamente ao redor de seu corpo. Os dias se passaram sem que Shang percebesse. Mais bárbaros apareceram nas cavernas e foram acorrentados às paredes. A maioria dos bárbaros tinha expressões do medo em seus rostos, mas alguns deles tinham determinação queimando em seus olhos. E Shang apenas ficou sentado lá. Depois de uma semana, a caverna ficou cheia, mas Shang não percebeu. E então, bang! Uma pedra foi atirada na cabeça de Shang e Shang caiu. Depois disso, alguém puxou sua corrente para arrastá-lo para frente. Shang abriu os olhos e viu que todos os bárbaros estavam de pé e estavam acorrentados em fila. Ah, já está na hora de ir. Shang pensou. Shang viu um dos dois magos zombar dele. Sem dizer nada, Shang se levantou e parou atrás do último bárbaro. O mago olhou com aborrecimento para Shang. Era como se ele tivesse acabado de bater em uma parede de borracha. Ele queria ver Shang ficar com raiva ou com medo, mas ele não demonstrou nenhuma reação. Ele realmente não gostava desse bárbaro. Sword Golf Magic. Capítulo 309. Depois que Shang deu um passo atrás do último bárbaro, suas correntes se fundiram com a pessoa à sua frente. No entanto, Shang ainda tinha alguns metros de espaço de manobra. Afinal, ele tinha que correr. E se os bárbaros tropeçassem constantemente uns nos outros, a jornada levaria uma eternidade. Os dois magos olharam para todos e assentiram. Então um deles puxou os bárbaros para frente, que seguiram sem resistência. Enquanto caminhavam pela aldeia, alguns aldeões olhavam para eles com ódio, enquanto outros olhavam com simpatia. Shang tomou nota dessas reações. O grupo deixou a vila e os dois magos pararam na frente de uma nova pessoa. Era um homem de cabelo ruivo e suas vestes pareciam bastante simples. No entanto, Shang tinha visto muitas vestes de mago em sua vida e sabia que essas vestes valiam muito dinheiro. Este provavelmente não era um true mage fraco. Comandante, todos estão presentes. Um dos magos disse com uma saudação. O comandante acenou com a cabeça para os dois magos e olhou para o grupo de bárbaros por alguns segundos. Silêncio. Não sei o que aconteceu, mas vocês estão com sorte, disse o comandante. Os bárbaros não olharam para o comandante. A maioria deles já havia perdido toda a esperança. Vocês deveriam entrar na frente de batalha do Sudeste, mas a governadora mudou de ideia no último minuto e os enviou para a frente de batalha do Nordeste, disse o comandante. É melhor você ser grato pelo resto de suas vidas. Depois de ouvirem essas palavras, todos os bárbaros levantaram a cabeça e olharam chocados para o comandante. Eles ouviram corretamente. Eles não estavam indo para o campo de batalha do Sudeste. Isso não poderia ser real, poderia?
90% de todos os bárbaros foram enviados para o campo de batalha do Sudeste, e apenas os bárbaros mais sortudos, fortes e prestigiados seriam enviados para o campo de batalha do Nordeste. E eles? O fato de estarem acorrentados mostrava que não faziam parte desse grupo de elite. Todos eles haviam infringido algum tipo de lei, e essa era a sua punição. Os criminosos sempre entravam no campo de batalha do Sudeste. Mas agora, eles poderiam ir para o Nordeste. Como? Por quê? Sim. Um dos bárbaros gritou de alegria. Bang! Uma bola de fogo atingiu o peito do bárbaro e ele gritou de dor terrível. Todo o clima foi quebrado, substituído por choque e medo. O comandante colocou a mão para o lado novamente e olhou através da multidão com os olhos semicerrados. Você ainda está sob punição, e se pensa que qualquer campo de batalha é um bom lugar para se estar, está muito enganado. Vocês lutarão por suas vidas. Você terá que matar outros humanos. E não quero que ninguém haja de forma indisciplinada. Estou limpo. Ele gritou. Todos os bárbaros baixaram a cabeça, sem olhar para o comandante. Ótimo, disse o comandante enquanto segurava a longa corrente. Você vai seguir. Então, ele puxou a corrente para frente e correu para longe. Os bárbaros tiveram que segui-los e fizeram o possível para acompanhá-los, mas havia alguns bárbaros mais fracos entre eles que eram muito fracos. A melhor coisa que podiam fazer era tentar manter o equilíbrio enquanto dependiam da corrente. Shang estava observando tudo isso com interesse. Interessante. O reino Skitunder deve estar a sudeste e, pelo que parece, os bárbaros temem essa frente de batalha. Assim que souberam que estavam indo para o Nordeste, seu humor mudou. Definitivamente existem alguns magos no campo de batalha, mas acho que as batalhas mais sem importância são travadas por guerreiros e bárbaros. Um mago conta como uma unidade de elite, cara, enquanto um guerreiro bárbaro é apenas uma unidade comum barata. Para obter um adepto mediano, o reino precisa sacrificar mensalidades, ouro, recursos e uma fonte de mana pura. Para conseguir um bárbaro mediano, o reino não precisa sacrificar nada. E eu acho que também entendo por que os bárbaros temem lutar contra o reino Skitunder. Os bárbaros no reino da Grande Montanha não têm nenhum ensinamento, e provavelmente só têm acesso aos recursos que podem obter com suas próprias mãos. Em comparação com eles, os guerreiros do reino Skitunder têm a oportunidade de ganhar muito dinheiro com vários empregos, dando-lhes acesso a recursos que não conseguiriam sozinhos. Além disso, existem diferentes escolas e academias para guerreiros. Por fim, apenas os criminosos são enviados para a linha de frente, enquanto todos os outros podem se juntar se assim o desejarem. Ir para a linha de frente pode deixar alguém rico, mas também é perigoso. Mas isso também significa que apenas guerreiros muito desesperados ou guerreiros muito confiantes iriam para lá. Eu acho que há mais bárbaros do que guerreiros na linha de frente, mas o guerreiro médio é provavelmente muito mais poderoso, mesmo com um corpo mais fraco. Ao todo, o reino Skitunder provavelmente tem uma força muito mais forte de lutadores físicos do que o reino Grande Montanha. Eu me pergunto se isso é por causa do rei Skitunder. Rei Skitunder disse que veio do reino da Grande Montanha e que estava familiarizado com os bárbaros. Talvez ele tenha sido no passado. Shang olhou para o grupo de bárbaros e imaginou o rei Skitunder caminhando entre eles. Surpreendentemente, ele se encaixaria perfeitamente. Ele provavelmente escapou do reino Grande Montanha e se juntou ao reino Skitunder. Talvez, desde que ele nasceu bárbaro, seu talento para magia nunca tenha sido testado antes disso, e o reino Skitunder encontrou seu incrível talento e o promoveu. Não tenho certeza, mas parece plausível. Isso também explicaria porque os guerreiros são muito mais poderosos que os bárbaros e porque o rei Skitunder está travando uma guerra contra o reino da Grande Montanha. Mas isso levanta a questão: que tipo de reino é o Nordeste? Eu só ouvi falar do reino da Grande Montanha, mas não dos outros. Nem sei quantos são. No entanto, com base nas reações dos bárbaros, o reino do Nordeste não é uma ameaça tão grande quanto o reino Skitunder. Depois disso, Shang se concentrou na jornada, que demoraria bastante.
Na verdade, todos correram sem parar por quase 3 dias. Sword Golf Magic. Capítulo 310. Depois de 3 dias, o grupo finalmente chegou. Shang estava em uma zona com muitas montanhas altas, que aparentemente perfuravam o céu. Surpreendentemente, as montanhas não formavam uma cordilheira, mas ficavam solitárias em muitos lugares diferentes. Com base na estimativa de Shang, a zona Beast desta área também tinha uma afinidade com a Terra. Entre 3 dessas montanhas havia um acampamento cheio de poderosos bárbaros. Quase todos eles tinham 190 centímetros ou mais de altura, provavelmente o resultado de muitos anos de criação cuidadosa. Shang podia ver algumas casas grandes, mas obviamente não eram casas para as pessoas morarem. Provavelmente eram grandes armazéns ou prédios militares. Surpreendentemente, não havia paredes, mas apenas alguns ossos enormes e afiados ao redor do acampamento, apontando para fora. De sua posição atual, Shang podia ver alguns magos nas montanhas circundantes e também cerca de 200 bárbaros treinando no acampamento. Eles estavam todos reunidos do lado de fora, e eles estavam lutando uns com os outros. Socos e chutes pareciam ser uma raridade entre eles. Quando Shang viu isso, ele franziu as sobrancelhas. Sim, agarrar é incrivelmente útil, mas você também precisa socar e chutar. Afinal, nem sempre você tem a oportunidade de fazer a transição de uma briga para uma luta de chão. Já vi muitos lutadores de MMA perderem para um bom chute ou soco em pé. Atualmente, o grupo estava descendo uma montanha em direção ao acampamento. Depois de alguns minutos, o grupo exausto finalmente chegou. O comandante não parecia diferente, mas a maioria dos bárbaros estava ferida em vários lugares. Mesmo que alguns tropeçassem, os outros continuariam correndo e os empurrariam. Assim que chegaram ao acampamento, o comandante parou e entregou a corrente a um dos magos que o saudava. O comandante assentiu e saiu novamente. Aparentemente, ele era responsável apenas por entregar os soldados. Um dos magos olhou para os bárbaros e franziu as sobrancelhas. Você pode fazer uma pausa até que o major chegue, ele disse quando o outro mago saiu. Os bárbaros respiraram fundo e alguns deles até caíram. Até agora, Shang havia notado várias coisas. Nem todo bárbaro tem uma arma, mas curiosamente, os que têm armas tendem a ter menos ferimentos do que os que não têm. Alguém poderia pensar que carregar muito peso extra resultaria em mais lesões, mas não é o caso. Acho que uma boa arma é uma espécie de símbolo de status dado apenas aos bárbaros mais notáveis. Enquanto isso, Shang carregava sua espada absolutamente enorme em seus ombros. Felizmente para ele, Sword poderia decidir se queria ferir Shang ou não. Caso contrário, carregar a espada assim teria cortado sua clavícula. Surpreendentemente, Shang realmente tinha a maior arma de todos, incluindo todos os bárbaros do acampamento. Acho que entendi, Shang pensou enquanto olhava ao redor. Uma arma deve ser manejável, mas também deve ser forte o suficiente. Obter material mais duro torna a arma mais pesada, o que significa reduzir seu tamanho. Pelo que Shang tinha visto, nenhum bárbaro tinha um corpo tão forte quanto Shang no palco geral. Seus corpos eram definitivamente mais poderosos que os corpos dos guerreiros, mas não tão poderosos quanto o dele. Além disso, Shang notou algo peculiar. O poder físico entre bárbaros do mesmo nível variava bastante. Guerreiros do mesmo nível sempre tiveram o mesmo poder físico. Isso foi devido aos limiares de mana. A quantidade de mana em seus corpos determinava o poder físico dos guerreiros, e as diferentes quantidades eram fixas. Mas aqui havia diferenças. Técnicas diferentes. Talentos diferentes. Nível diferente de progressão. Shang esperou enquanto os bárbaros descansavam e, 5 minutos depois, uma nova pessoa apareceu. Era uma mulher de meia idade com cabelo azul gelo e um olhar severo no rosto. Surpreendentemente, ela usava armadura azul em vez de vestes, mas Shang ainda tinha certeza que ela era uma maga. A quantidade de mana entrando e saindo de seu corpo era muito grande para um bárbaro. Principal. O mago segurando a corrente gritou com uma saudação.
A Major estendeu a mão e a maga entregou a corrente. Um segundo depois, todas as correntes deixaram os bárbaros, libertando-os pela primeira vez em semanas. As correntes eram incrivelmente dolorosas para a maioria dos bárbaros, pois eram queimadas em seus corpos. Shang realmente não se importava de qualquer maneira. Arrancar as correntes de sua carne teria sido apenas levemente irritante para ele. Ele havia passado por dores piores. No entanto, a euforia dos bárbaros durou pouco, pois cerca de 20 colares de metal pesado apareceram na frente do Major. Como criminosos, vocês não são confiáveis, disse o Major friamente. Você não será acorrentado, mas usará esta coleira. Existe um campo de poder ao redor desta área cheia de montanhas. Se você sair, saberemos e mataremos você. Você tem permissão para caminhar entre as montanhas, mas não pode entrar em florestas ou mares gelados, disse ela. Shang não demonstrou, mas achou divertido o jeito dela falar. Ela evita usar palavras complexas com medo de que os bárbaros não as entendam. Ela até chamou o círculo mágico de campo de poder. Você também não tem permissão para tirar as coleiras ou destruí-las. Saberemos se você tentar danificá-lo e iremos matá-lo. Os bárbaros apenas curvaram suas cabeças em submissão. Depois disso, um colar após o outro flutuou no pescoço do bárbaro. Shang também recebeu sua coleira, mas não se importou. A presença desta coleira não muda nada. Tentar escapar sem o poder necessário é suicídio, e quando eu tiver o poder necessário, a coleira não será um problema, pensou Shang. No máximo, era irritante. Depois que todos os bárbaros receberam seus colares, o Major olhou para o grupo. Você pode pedir uma arma, mas sua permanência será mais um ano. Os bárbaros não responderam. Você tem permissão para passear e se familiarizar com seus novos camaradas. Quando precisarmos de você, ligaremos para você. E após dizer isso, o Major deu meia volta e entrou em um dos prédios, deixando os bárbaros se olhando confusos. Eles olharam para o acampamento com incerteza. E, eventualmente, eles entraram. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.